Boa tarde, senhores e senhoras. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por esse vereador. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução número 263 de 1990, Regimento Interno. Pé a todos, por favor. Invocando a proteção de Deus, vereadores, a Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 14h10. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrá-las até às 17h10, máximo de 3 horas de duração. Podemos nos sentar? Estão presentes esse vereador, Eduardo Borgo, vereadora Estela Almagro. Foram convocados e convidados, vou ler o ofício número 20/2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, Vanderlei Rodrigues Júnior. Vimos pelo presente solicitar agendamento de audiência pública para tratar da criação no Distrito 5 para o dia 16 de março, quinta-feira, às 14h. Solicitamos que sejam convocados Luiz Renato Fuso, secretário municipal de Planejamento, aqui com a devida alteração já, tá? Flávia Souza, tinha sido convocada a Gislaine, mas a Flávia está presente. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Gilberto Portugal, diretor de Comércio, CDCOM. Tatiana Rodrigues, diretora do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, CDCOM. Levi Momesso, secretário municipal do Meio Ambiente. Também com a devida alteração, Pérola Zanotto, secretária municipal de Obras. Também com a devida alteração, Leandro Joaquim, presidente do Departamento de Água e Esgoto, DAI. Foram convidados Carlos Eduardo Camargo, consultor de negócios, atendimento ao poder público e grandes empresas da CPFL Paulista. Marcelo Martins, coordenador do Centro de Detenção Provisória, CDP de Bauru. Cilson José de Moraes, presidente do Sim Comerciaras. Wallace Sampaio, presidente do Sim Comércio. Darcy Cristóvão, presidente da CDL. Aloysio Costa Sampaio, presidente da Senag. Paulo José Aiello, presidente da CIB. Luiz Franzolin, presidente do CODESE. Senhores e senhoras, obrigado pela presença. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, o site da TV Câmara. O motivo dessa reunião é discutirmos o Distrito 5, né, tido como mega distrito. Eu lembro que acho que em 2019, 2018, o então governador Márcio França, ele anunciou a doação de uma área. Eu vou pedir à TV Câmara, acho que tem uma imagem, uma foto, Camila Omala, que eu disponibilizei. Essa foi uma matéria que saiu no Jornal da Cidade, à época, tá? Onde nós temos na TV a área que seria, aqui nós vamos conversar, vocês vão expor para a gente, se realmente essa área é onde fica entre o Distrito Industrial 3, Rodovia Marechal Rondon, Núcleo Gasparini, Nações Norte, até o aterro sanitário. Então, o que nos foi passado à época seria essa área de doação. Eu vou passar um vídeo, porque, aliás, acho que segura um pouquinho, TV Câmara. Pode retirar a imagem. Então, o que acontece? Foi noticiado para a gente que essa área teria sido doada para o município de Bauru. E eu lembro, vereador Estela, que durante a campanha, um debate que acho que teve, eu não sei se foi em Rio Preto, entre o então candidato vereador Guilherme Berriel. Senta aqui, Gui. E durante a campanha, um debate que teve com o então candidato Raul e naquela hora, a candidata Suelen Rosim. E o candidato Raul perguntou se a candidata teria interesse na criação do Distrito Industrial 5. E a mensagem, pelo que ela passou, ela falou que não adiantava, acho que, criar o Distrito 5 se não desse, fizesse as devidas reformas, não desse a devida atenção aos distritos que nós já temos. E eu fui na CDCOM recentemente e questionei esse projeto, né? Porque até então eu confesso que eu achei que tinha sido doado para o município. E, para o meu espanto, na verdade, essa área não foi doada. E foi, acho que em 2018, se eu estiver errado, acho que alguém me corrige,
que na época do então prefeito Gazeta, eu era até secretário municipal da Seara, acompanhei isso aí de perto, e pelo jeito foi engavetado. Tá? Parece que acho que ano passado, né, que a CDCOM acabou trabalhando, porque precisava, depois a CDCOM vai poder explicar melhor, mas precisava de uma resposta de São Paulo sobre o processo, sobre a doação, depois na apresentação deles vão falar. E o fato é que agora esse processo vem sendo trabalhado, mas nós temos uma área aí que poderia servir para o desenvolvimento da cidade. Está aqui o Guilherme, que é da Comissão de Indústria e Comércio, né, Gui? Que tem trabalhado bastante nessa questão do desenvolvimento dos distritos industriais. E seria uma área para o desenvolvimento da cidade. Nós temos ali o entroncamento ferroviário, nós temos as rodovias, nós temos um aeroporto internacional, que pelo menos no nome é internacional, mas dá para a gente explorar bastante. Nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, nós temos, quer dizer, vários modais, uma cidade que está localizada no centro do estado de São Paulo, que poderia ser trabalhada plenamente para aproveitarmos a logística da cidade, mas a gente não consegue desenvolver. E uma crítica que eu tenho feito bastante a essa administração é pela falta de projeto, de estrutura do município. Nós precisamos pensar o município para as próximas décadas. Nós precisamos planejar. Tá? E eu entendo, respeito o entendimento contrário, mas, como vereador e como representante do povo, eu tenho direito de ter esse entendimento que lá seria uma alternativa. A gente tem que discutir, ou então que a administração aponte, olha, não tem, é inviável, não dá, então tá bom, então a gente bota uma pedra em cima disso e vamos partir para outro caminho. Mas enquanto existe a possibilidade de trabalharmos com essa área, até porque, pela vocação da cidade em serviço, talvez não fosse necessário. Existe até um projeto, né, que eu acho que eu tive acesso à cópia desse projeto, mas pela vocação da cidade, talvez não fosse necessário lotes enormes, grandes, para estocar, armazenar produtos, enfim. Agora nós temos que aproveitar. Eu vou passar um vídeo, vou pedir à TV Câmara o vídeo que nós reservamos. Reunir num único local transporte aeroviário, rodoviário e ferroviário. Este é o projeto liderado pela Prefeitura de Uberaba. A promessa é que, em funcionamento máximo, o centro logístico seja referência no estado e atinja mais de 80 milhões de pessoas. Um projeto que junta 3 meios de logística, rodoviário, aéreo e Baixa ferroviário. o volume um pouquinho, TV Câmara. O local escolhido para funcionar a logística integrada da União dos Vales Intervales foi às margens da BR-050, uma área de quase 7 milhões de metros quadrados, já declarada como utilidade pública. O espaço também teve autorização do Ministério dos Transportes e Aviação Civil para ser explorado. A localização é estratégica entre Uberaba e Uberlândia, e o polo ficará também próximo das principais capitais do país. Um interesse muito forte de Minas Gerais, né, que terá a oportunidade de ter um aeroporto bem estruturado, Confins chegará lá também, mas é o interesse do nosso país, pela localização geográfica, pela infraestrutura existente e pelo que é hoje o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O espaço quer abrigar um aeroporto internacional de cargas e passageiros, hotéis e também empresas, com investimentos da iniciativa privada. Não será permitida a construção de casas na área e deve ser garantida a preservação das áreas naturais. Na região mais rica e mais estratégica do país, está sendo criado um novo polo de desenvolvimento integrado. No centro do maior mercado consumidor brasileiro, equidistante das principais capitais, está nascendo um dos maiores polos de logística do Brasil. Intervales, logística integrada da União dos Vales, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Faça parte desta oportunidade integrada com o mundo. A Intervales já nasceu grande, localizada entre as duas maiores cidades da mesorregião do Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia, local de pujança econômica e social. Cresce a integração entre rodovias, ferrovias e, em breve, um aeroporto internacional de cargas e passageiros, completando o ciclo de desenvolvimento e oportunidade de negócios estratégico para todo o país. Com um estudo profundo de viabilidade
mobilidade, planejamento e legislação específica, nasce uma nova região empresarial, com parâmetros urbanísticos e zoneamentos para uma melhor organização espacial da área, fomentando o espaço de desenvolvimento econômico e geração de riquezas. O aeroporto da Intervales será o único do país com ramal rodoferroviário dessa magnitude integrado. A região já possui 2 portos secos de grande movimentação, além de uma zona de processamento e exportação, ZPE, e um entreposto da Zona Franca de Manaus. Com a integração dos modais rodoviário e ferroviário já existentes e o planejamento modal aeroviário, aliada a essa grande movimentação econômica, a Intervales vai se firmar como o maior polo logístico do Brasil. Tinha uma outra parte, teve a câmera. Bom. Quase 10 milhões de toneladas de grãos vão ser transportadas este ano pela hidrovia Tietê-Paraná. O transporte pelo rio custa menos de 1/3 do transporte rodoviário. Milho, soja, óleo vegetal, madeira, carvão e cana-de-açúcar. Esses são os principais produtos transportados pela hidrovia Tietê-Paraná. O vai e vem das barcaças é sinal de que a hidrovia retomou suas atividades. A hidrovia Tietê-Paraná é um importante corredor para escoar a produção dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A principal vantagem é a relação custo-benefício. Um comboio com 4 barcaças como esta é capaz de carregar o equivalente a 200 caminhões. A hidrovia, pela sua condição, pelos preços menores, sem dúvida alguma, cai como uma luva aí nessa questão. Se a gente colocar uma base 100 na rodovia, a hidrovia representa 30% desse custo. Mas, sem dúvida, é um ponto importante para o escoamento da produção a um custo de frete muito baixo. A hidrovia fechou 2016 com 8 milhões e 700 mil toneladas de produtos transportados. A expectativa é que 2017 encerre com uma movimentação 10% maior, totalizando a navegação de 8 bilhões de reais em mercadorias por esse rio de negócios. Boa parte dessa produção passa pelo Porto Intermodal em Pederneiras, no centro-oeste de São Paulo. Aqui é feito transbordo e os produtos seguem de trem para o Porto de Santos. Mas os ganhos não são apenas econômicos. O transporte de cargas pela hidrovia também faz bem para o meio ambiente. Se você imagina um comboio com 2 motores funcionando, contra 200 carretas com 200 motores funcionando, emitindo gases poluentes, gases de efeito estufa, gerando uma série de resíduos como óleo lubrificantes, pneus, resíduos perigosos. Então, o custo ambiental da hidrovia é muito menor. Bom, acho que as imagens são mais antigas, 2016, até um pouco mais de Uberaba. É um vídeo institucional. Inclusive, o secretário de Desenvolvimento de Uberaba, ele é daqui de Pirajuí. Até entrei em contato com ele para ver se a gente poderia conversar, trocar informações. Então, o que nós vimos lá? Um projeto de um aeroporto internacional, a rodovia que tem lá, e o projeto estava dando certo, eu não tenho notícia, até tinha vontade, viu, Gui, da gente fazer uma viagem lá para conhecer pessoalmente o local. Agora, aqui nós temos, essa segunda parte do vídeo foi sobre a hidrovia Tietê-Paraná, que em 2016 movimentou 8,7 milhões de toneladas de grãos, 8 bilhões de reais em mercadorias. 4 barcaças daquela equivalem a 200 caminhões. Então, os benefícios são imensos para a gente. Então, nós temos aqui em Bauru, o centro do estado de São Paulo, nós temos a hidrovia Tietê-Paraná, o Porto Intermodal, as rodovias, as ferrovias que, pelo que tudo indica, o governador Tarcísio acho que vai dar um foco grande no setor ferroviário, o aeroporto internacional, que nós perdemos quando o Palocci foi, acho que, ministro, ele foi prefeito de Ribeirão Preto, e quando ele foi ministro, eu lembro perfeitamente disso, nós tínhamos um investimento para fazer no aeroporto aqui em Bauru, acho que na questão da pista, para aguentar o peso, e por questões políticas, nós perdemos aquele investimento para Ribeirão Preto.
Hoje nós temos um senador da República, que é bauruense, que poderia nos ajudar nesses projetos, e temos que juntar forças, porque o desenvolvimento de Bauru não se restringe ao nosso município, sim a toda a região. Ao passo que nós consigamos desenvolver esse distrito, trabalhar nesse sentido, nós vamos gerar rendas, vamos trazer empresas, mais impostos para o caixa da prefeitura e desenvolvimento para a cidade. Pela localização geográfica que nós temos, teríamos que sim, não, por que não, nós sonharmos aí com sendo um polo de desenvolvimento nessa área do estado. Nós temos toda a parte a parte mais rica, né? Para o lado ali de Campinas, para Ribeirão, Campinas, Jundiaí, e aqui acaba sempre a gente sendo prejudicado, principalmente na questão política com representantes. Então nós não temos representação política, é muito difícil, a parte financeira também muito pobre, uma área pobre. Então por que não focarmos no desenvolvimento e principalmente através desse distrito? Então eu gostaria, vou passar a palavra à SEDECOM, passar para a gente como é que foi essa área, como é que está o projeto, o andamento, se existe um projeto já de delimitação de áreas do megadistrito. Se tiver alguém aqui, acho que em primeiro lugar a SEDECOM para falar disso, mas se tiver algum representante de algum órgão que tenha algum compromisso urgente, que quiser antecipar, fala, tudo bem, mas acho que é de uma importância tão grande para o desenvolvimento da cidade, mas vamos deixar aberto. Flávia, à vontade. Boa tarde, senhores vereadores. Obrigada pelo convite aqui para a SEDECOM. Bom, nós não trouxemos uma apresentação para poder fazer uma conversa com vocês a respeito, para iniciar informando como está essa situação. Bom, ali o senhor mostrou para a gente uma área de mais de 6 milhões de metros quadrados, mas esse pedido foi feito para o Estado, como foi dito aqui, pelo processo em 2018, e nessa abertura do processo, o Estado ele ofereceu, não foi esse montante de área. Então, nós temos aí como um pedido aproximadamente de 2.129.498,45 metros quadrados de área. Certo? Bem, Flávia, desculpa, só para a gente... São muitas informações que nós vamos ter, acho que durante a audiência, para não se perder. Ok. Quando o Estado, eu lembro da matéria, que ele foi anunciado 6 milhões de metros quadrados. Esses 2 milhões de metros quadrados, o Estado ele alterou a possibilidade de doação, seria uma área útil, ou nós que pedimos, ao invés de 6 milhões, 2 milhões? Você sabe? Fica à vontade, pode. Foi uma alteração do Estado, do próprio Estado. Então? Isso mesmo. Perfeito. Veio deles. Bom, então, a partir disso, passaram-se alguns processos internos de providência, e depois esse processo ele parou no Conselho de Patrimônio Imobiliário do Estado, onde existiam alguns pedidos que deveriam ser respondidos pelo governo. O governo eles pontuaram todas essas perguntas, foram respondidas todas essas situações, foram necessárias as criações eu acredito que foi uma lei que foi criada, inclusive, e só depois disso que nós pudemos novamente encaminhar esse processo para apreciação. Então, hoje, esse processo, essa manifestação está parada, mas está em processo de execução, de atendimento, dentro do Conselho de Patrimônio Imobiliário do Estado. E nós estamos aguardando esse retorno. Faz quanto tempo que está parado lá, Flávia? Foi agora em janeiro que vocês viram. Está parado desde o dia 9/6/2020, no Conselho. Você sabe indicar qual que é a providência que precisa ser feita lá? Eles têm que analisar, por exemplo, alguma resposta de Bauru, ou tem alguma lei para aprovar? Exatamente. Inicialmente, o Conselho exigiu que se fosse criado um ato normativo. O jurídico da Prefeitura
no primeiro momento, não concordou porque não havia doação. Então, como que eu crio algo que ainda não nos foi doado? Porém, nós fizemos essa proposta para o governo do Estado falou que não serviria. O Conselho do Patrimônio Imobiliário falou que não, que deveria existir um ato normativo criando, ainda que não fosse doado. O município criou esse ato normativo em 25 de nove de 2019, por meio da Lei 7.256. Criado esse ato, nós enviamos para o Conselho do Patrimônio Imobiliário, e aí ele nos retornou com algumas exigências, né, que a lei obedecesse o princípio da impessoalidade, que a área não fosse doada ou não houvesse desvio de finalidade na doação, algumas solicitações. O que o governador, no mês de julho de 2018, ele deu uma autorização desde que nós cumpríssemos aquilo que o Conselho do Patrimônio Imobiliário havia exigido. Então, o município respondeu as solicitações desse conselho em 2022. Por quê? Porque não estava chegando na SEDECOM essa solicitação, né? No final de 2020 chegava lá no gabinete, mas para a gente essa solicitação foi feita em 2021-22, e daí nós respondemos todos os requisitos, inclusive com a nova legislação dos distritos industriais, que é muito mais clara. Então, nós respondemos, e, desde então, nós estamos cobrando semanalmente providências, porque está no Conselho essa resposta, tudo. A gente entra em contato com o Alex, que é o diretor também, né, do CPP, que é a nossa, ali, o nosso contato, mas eles nos respondem que é uma necessidade de aguardar o Conselho do Patrimônio Imobiliário, e que agora, com a mudança governamental, então é para nós aguardarmos. Sim. Mas o município oficiou várias vezes, né, o governo estadual, e aí fica esse aguardo. Desde que foi reconhecido pelo governo, nós já entramos com esses pedidos e aguardamos esse retorno. Mas esse retorno ele é feito só por e-mail, é difícil eles atenderem diretamente para poder responder. Então, nós continuamos aguardando e fizemos até essa reunião para saber se já existia algum andamento. E eles ainda não têm retorno para nós. Estamos aguardando ainda. Anunciar a presença da vereadora Chiara Ranieri. Obrigado, Chiara. Esse conselho ele é ligado a alguma secretaria ou não? É um órgão autônomo? É da Procuradoria? Sim. Aqui acho que não sei se foi a Flávia que falou, que estava no conselho desde 9 de junho de 2020. À tarde. Mas de junho de 2020 ele voltou para a SEDECOM e tiveram tratativas ou não? Ele está parado lá desde 2020? 2020 ele esteve lá, onde solicitou o ato normativo. Antes houve o ato normativo, nós fizemos e estava lá aguardando. Respondemos o ato normativo, veio uma outra solicitação desses requisitos de impessoalidade, que não poderia haver o desvio de finalidade, tudo. Daí houve outra resposta para o Conselho, e está com o Conselho até então. Quando que devolveu o processo, Tati, para o Conselho do Patrimônio Imobiliário? Houve contato via e-mail da SEDECOM durante todo esse tempo, não houve uma interrupção. E a resposta via ofício foi em 9 de 2022. Houve manifestação em 30 de 5 de 22 e outra manifestação em 9 de 2022 também. Então, desde setembro está parado no Conselho. Eu estou perguntando isso aí porque nós vamos cobrar pela imprensa, por deputados, nós vamos para cima do Conselho. Então, desde setembro de 2022 está parado no Conselho e não tem resposta deles.
Até a prefeita entrou em contato depois da troca do governador, chegou a falar diretamente com eles a respeito. Então, eles já provavelmente sabem da situação, sabem desse ofício, sabem de todo esse processo, e aí tem aguardado isso, porque de setembro aí houve troca, né, toda essa mudança. Desde então, já foi falado também para eles já estão cientes. Essa devolução do processo cumpriu os requisitos? Quer dizer, dá para ter uma ideia, por exemplo, se agora é uma decisão discricionária, se eles vão liberar ou não, se teria mais alguma alteração, lei, por exemplo? Não, eu acho que agora nós estamos cumprindo todos os requisitos, inclusive com reunião com o Alex, que é o nosso contato, o diretor do CPP, porque nós entregamos para ele também uma cópia dessa resposta, e ele falou que, aos olhos dele, está tudo correto, não tem questionamento mais para ser feito. Essa área eu lembro também que essa área que foi indicada de 6 milhões de metros quadrados, que teria uma grande parte ali que seria, eu não sei se é APP ou APA, eu sei que era uma área que não poderia trabalhar. No que foi diminuído de 6 milhões para 2 milhões, esses 2 milhões de metros quadrados, eles são utilizáveis ou ainda existe também um percentual que não pode mexer? Existe um percentual. A área útil é de 1.100.000 metros, aproximadamente. Eu acho interessante essas conversas pelo seguinte, a gente vai desmistificando um monte de situação. Nós passamos essa semana aqui, ano passado foi ano de eleição, o ex-governador veio aqui, contou história, barbaridade, falou que ia guardar 100 milhões no... Perdoa, Chiara, eu sei que é amigo seu, mas eu preciso. E disse que ia guardar lá 100 milhões e tal, e nós fomos lá para São Paulo e não tinha. Aí agora o Márcio França, 6 milhões de metro quadrado, quando na verdade a gente chega a 1 milhão de metro quadrado. Chega a 55% de ocupação, mais ou menos. Puder falar no microfone, Jura? Na verdade, eles não doaram nenhuma. Né? Não existe doação. Mas a segunda área que vocês estão falando seria a do aterro sanitário, que já existe? Eu só vou pedir para falar no microfone, primeiro para o pessoal que está em casa poder acompanhar, e segundo para ficar gravado depois. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. A informação que nós temos para a associação comercial lá, que seriam 2 áreas, certo? Uma área seria mais fácil de mexer, parece que esse de 1 milhão aí, porque ela está dentro do perímetro urbano da cidade. E a outra área não estaria perto no perímetro urbano da cidade. É isso que eu tenho a informação por lá, né? Eu acho que o Jurandir também escutou isso. Pelo que nós escutamos lá, são 2 áreas doando, uma menor e outra maior, sendo que essa menor estaria no perímetro urbano, a outra não. Agora, se está no perímetro urbano, eu também gostaria de saber se ela está no perímetro urbano para residências ou está no perímetro urbano para indústria ou está em perímetro urbano para comércio. Também eu não sei como é que está a lei de zoneamento nisso daí, porque às vezes nós estamos conversando tudo, ela está dando diretrizes que pode fazer indústria lá e estamos fazendo indústria, nós vamos ver na hora nossa lei municipal, fala assim, olha, lá não pode isso. É de extrema importância, até porque já mandaram para essa casa aqui a lei de zoneamento e está em alteração, né? Isso. Muito importante isso aí. São 2 coisas que eu gostaria de escutar nessa lei aí, que existe água, são várias coisas, água e luz nessa região. Tá? Outras coisas, se está como residencial ou se está como comercial. Por quê? Estão fazendo agora 5.000 casas ali, próximo ali. Certo? Essas casas seriam legais se tivesse uma indústria ali para complementar. Agora, qual é a contrapartida dessas casas aí? Poderia ser isso daí. Né? É isso que nós estamos preocupados. Eu também tenho preocupação no distrito industrial, já que nós vamos começar um distrito industrial novo, que as ruas tenham uma largura um pouquinho maior de distrito industrial, como é o caso aí de Sacramento, Uberaba e Berlândia, né, que eu sou da família minha lá de Sacramento. Mas as ruas nos distritos são
mais largas. Aqui tinha 8, 2 de calçado de um lado, 2 do outro. 8, um caminhão não passa, né, Gui? Não passa. O que eu estou vendo aqui nos distritos aqui é muita complicação de largura da rua. Como na Vila Aviação, estou vendo ruas lá que vai e que vem, um caminhão para fazer a obra de um lado para descarregar na obra, e não passa mais um outro caminhão que está vindo da obra de trás. Então, nos distritos, eu tenho muita preocupação com a infraestrutura. Mas eu tenho uma preocupação de tudo que nós conversamos hoje, que eu fiquei mais horrorizado ainda, que eu não sei como está o zoneamento lá. Se pode fazer o que nós estamos prometendo para o governo que vai fazer. Ô Paulo, você conhece o Distrito 4 ou não? Eu tive o prazer de... O Mário Casarim me levou lá. Então, a hora que você for, se fazer... Olha, a largura das ruas, meu, é 4 metros, meu. O Carlito Boiadeiro, né, Gui, que levava a gente lá. Né? Aquilo lá para ser Coab, tá ruim, quando fizeram lá. Não cabe nada, Guilherme, lá não cabe. Lá no Distrito 4 é uma coisa que não existe. Tá? Acho que essa CEPLAN, o desenvolvimento, quem puder... Então, se a lei, que foi uma das exigências da Procuradoria do Patrimônio, né, que antes de fazer a doação já fosse feita a lei que criasse o distrito, né? Então, quando cria o distrito, ele já passa a ser regido pela lei dos distritos industriais. Então, ali pode indústria, serviço, comércio atacadista, tudo que pode nos distritos, independente do zonamento, se é rural, se é urbano, ali é um distrito industrial. Então, assim que a doação for feita, né? Essa lei, então, sobressai a lei de zoneamento e de plano diretor? Sim, são áreas especiais. É? O distrito industrial tem uma lei especial. A lei do plano diretor não é uma lei soberana e a lei de zoneamento não é a mínima, e depois vem essas outras leis? É uma lei própria do distrito e ela rege os distritos, independente do... Inclusive, só para pontuar, antes da autorização governamental, a Secretaria de Planejamento fez todas as certidões e essa área ela foi inserida no perímetro urbano. Então, ela já está pela CEPLAN inserida no perímetro urbano. O Paulo falou a respeito de 2 áreas? Nós temos conhecimento apenas dessa área. Só uma, essa de 1.100.000 metros, né? Na verdade, 2.129.000 e útil 100 e pouco. Em relação às ruas, nós que vamos dar as diretrizes, porque é uma gleba, e nós vamos dar as diretrizes da largura das ruas, inclusive numa ideia nossa, assim, num prévio estudo, nós vamos fazer ruas de 22 metros e avenidas de 30 metros. Então, isso vai ser mais programado, vai ser algo que a gente vai poder fazer de uma forma mais... Quando eu fui lá na CDCOM, eu não sei se eu chamo de croquis ou do esboço, eu não sei, tinha um pré-projeto, vamos dizer assim. Quantos lotes daria para ser feito nessa área útil? E o tamanho desses lotes? Vocês têm uma... E só complementando também essa pergunta, só para a gente ter uma ideia de tamanho de área, esses 2 milhões... Qual o distrito hoje... é o maior distrito nosso em área? Qual a área? Distrito 1? Só para a gente ter uma ideia assim, em relação... tipo assim, o 2, o 3, qual que é o... Esses 2 milhões seria mais ou menos o tamanho do 3, do 2? Cabe todos eles dentro. Então é uma área bem significativa. Bem. Tá. Então é interessante. Tá. Só repetindo, eu só vou pedir para a gente falar no microfone para depois a gente poder utilizar. Então, esse 1.100.000 metros quadrados seria tirando área viária, área verde, institucional, tem também nessa área institucional, né? Perfeito. Tem uma... essa área de 1.100.000, ou melhor, de 2.129, ela está próxima à rodovia ali, ou teria que fazer uma estrada ali, um
um asfalto, uma entrada, até chegar nela? Tem que fazer todo o acesso. Tem que fazer o acesso para lá. Vocês sabem mais ou menos a distância? Acho que se a TV Câmara puder colocar aquela primeira foto que eu coloquei. Tem, pero não. 1.100.000 metros quadrados. Ó, vocês têm ideia onde que seria ali a... 220 lotes de 5 mil. Pega ali. Eu considerei 5 mil metros, daria 220 lotes de 5 mil metros. Se pegar 3 mil, daria 366 lotes, aproximadamente. Essa área. Guilherme, é o seguinte, se der 5 mil metros, depende de como for a lei, para falar assim, olha, tantos metros tem que usar com tantos funcionários. Daí nós vamos começar a cortar um monte de gente. Por isso que eu penso em 2.000 e 3.000 metros, porque vai ter por metro quadrado um percentual de investimento. Nós vamos depender. Então, é isso que o que vai quebrar, eu quero saber quantos metros a pessoa que ganhar um terreno um terreno lá, quantos metros ele tem que construir e quantos metros. Então nós vamos privilegiar um pessoal. Ontem eu fui na Mondelez certo? Com o Mário Casarim lá, né, que teve um projeto de fazer, estava com um terreno de 6 mil metros lá, ou 9 mil metros. Chega até 12. Ele já está vendo que o pessoal está procurando de 500 a 1.000 metros. Ele já está começando a dividir. Porque algumas coisas, o cara começa pequenininho. O pequenininho, claro, ele dá mais valor agregado, dá mais emprego, dá mais... É isso. Ele ontem eu vi na cara dele, ele falou, olha, não dá para ser coisa grande. E eu estou vendo que se você botar 5 mil metros para o cara construir 2 mil metros, o cara já entra enrolado, endividado para construir. Daí não tem dinheiro. Daí, só se nós estamos pensando no cara grande. O cara grande você não vai trazer uma... Hoje, o menor lote no distrito, eu acho que é 1.000 metros. No 4. Por favor, né? Microfone. Os 2 microfones de parte também estão funcionando, desculpa, se alguém precisar. Desculpa que eu não tirei ainda a CDCOM de mim. Mas isso já é em lei. E mesmo que ele esteja loteado 5 mil metros, a CDCOM faz um estudo antes de abrir os editais para identificar quantas empresas e qual a maior quantidade de área que eles buscam. Então, se a gente tiver uma quantidade muito grande de empresas buscando 2 mil metros, eles têm essa flexibilidade de pedir para que as áreas sejam colocadas como 2 mil metros e possam abrir o edital. Se tiver uma quantidade de empresas buscando, a gente pode unificar, Então, isso não é isso que limita as empresas. Então, é feito um estudo pela secretaria antes de abrir o edital. Então, todo e qualquer edital é feito a partir muito dos empresários que nos procuram, né, que procuram a secretaria todo mês, que vão até lá, que dizem onde eles querem, né, e quais as áreas e quais os tamanhos. Então, isso é feito um estudo, né, então não abre-se, né, da cabeça. Então, por isso que existe essa flexibilidade. É inerente de falar, mas 5 mil metros, eu vou fechar em 5 mil metros, só vai ter 5 mil metros. Não, é de acordo com a demanda. Eu só vou pedir, eu sei que é muito importante essa reunião, mas a gente, se der tempo, a gente chega nesse ponto, senão a gente faz outra, não tem problema nenhum. Mas é que a gente está partindo já para o distrito pronto, com galeria, com iluminação, com água, e aí a gente está indo para... A minha intenção era a gente começar o seguinte, olha, como é que está a área, o relevo, terraplanagem, quanto que vai custar, o que falta para liberar, água, pavimentação, luz. Aí a gente, na segunda etapa, a gente parte já, porque pelo que a gente está vendo aqui, Paulo... Ô, presidente, eu queria agradecer ao senhor pela essa audiência, aos vereadores, a todo mundo, porque o que eu estou vendo é o seguinte, essas coisas têm que andar junto. Se a gente esperar ganhar a área, para depois a gente esperar o que vai fazer, para depois ver o que vai fazer de custo, eu estou achando que a gente tem que começar a andar isso daí. Com certeza. Vamos andar junto. Eu acho essa audiência aqui muito importante, quero agradecer a todos presentes,
Mas eu acho que a gente tem que andar várias coisas juntas, porque se a gente esperar, vamos fazer isso, não vai andar. Não. Em 10 anos nós estamos aqui. Eu não estou dizendo para primeiro fazer a doação, para depois fazer a modificação, por exemplo, na lei de zoneamento, para depois discutir o tamanho do distrito. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui, nessa reunião, esse processo foi anunciado em 2018, faz 5 anos, 4 anos e meio. E, pelo jeito, está parado no Conselho ainda e a gente não sabe quando que volta e quando que vai entrar em vigor. Então, por exemplo, eu acho que seria interessante, nessa conversa aqui, a gente começar pela parte estrutural. Conseguimos aqui, hoje, por exemplo, na conversa, a gente parte para a parte de lote, lei de zoneamento, tudo. Não deu, marca para a semana que vem uma outra audiência. É importantíssimo para a cidade. Mas, por exemplo, a questão de... Por que eu estou falando isso? Questão de custo. Pelo que nós levantamos lá, quanto que ficaria para a gente fazer a estrutura, a terraplanagem, toda a parte estrutural? Quanto que custaria ao município um projeto desse? Por mais ou menos. A Secretaria de Obras desconhece esse projeto e não tem como a gente fazer uma estimativa. Não, mas é que São muitas variáveis. Eu não sei o tipo de solo, o tipo de drenagem, a quantidade, a largura das ruas, das calçadas. São muitas variáveis. Não é um projeto residencial, não é uma rua de um espaço como a gente está habituado. Não, sim, mas essa informação o município já sabe desde 2018, né? Até hoje a Secretaria de Obras não levantou isso. Não, a Secretaria de Obras não foi provocada para fazer esse tipo de levantamento. Sim. Então, eu vou reformular minha questão. Então. Até hoje o município então, não se manifestou para ir fazer um levantamento desse. Aí eu falo CDCOM, obras, DAI e tudo. A Secretaria de Obras, não. O Borgo... Gi, por favor, utilize o microfone. A Secretaria de Obras pode fazer uma estimativa a partir de um estudo, um pré-projeto. Eu desconheço esse projeto. Encaminhado para lá com um pré-desenho e foi feita a solicitação. Isso a gente teve que constar no processo de resposta. Acho que foi feito, não sei de que forma, mas existe isso que chegou até a Secretaria de Obras. Existe um pré-projeto, então. E esse pré-projeto foi encaminhado no processo ao Conselho do Patrimônio Imobiliário? Sim. Então, Pérola, então existe. Eu desconheço. Esse pré-projeto foi elaborado na CDCOM, é isso? Na Obras, um pré-projeto elaborado pela Obras? Eu estou há 12 anos lá e eu não me recordo disso. Se não tiver o microfone sem fio, fala no dia parte, por favor. Não, é que como foi uma das solicitações da Procuradoria do Patrimônio, né? Esse processo foi encaminhado para obras. Eu acho que o engenheiro Júlio que fez uma estimativa, porque a gente tinha que dar essa resposta tanto do prazo de implantação quanto de um custo aproximado, né? Então, eu acredito que foi feito só dessa maneira. Foi feita uma estimativa em cima de uma área hipotética. Foi feito um índice do Sinduscom, do CUB, isso custaria X mil reais por metro quadrado, mas não em cima de um projeto, em cima de uma área hipotética. Sim. E nessa estimativa, em cima de uma área hipotética, quanto que seria o valor? Me recordo, porque já são uns 2 anos atrás, né? Não tenho... Não sei se a CDCOM lembra, porque eu estive lá agora 2 meses, e tinha esse valor lá no processo, foi me informado isso aí. Eu não lembro aqui de cabeça, mas a gente chegou a falar sobre isso. Com toda tranquilidade, é estimativa, tá? Ninguém vai ficar cobrando depois em cima do valor que a gente sabe que é... Mas só para a gente ter uma noção. O que é 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão? Só para não... 200 milhões. 200 milhões. Aproximadamente.
Você está entendendo, Paulo? Por exemplo... Eu estou entendendo que o Juninho está falando, que eu vou apanhar aqui, que eu vou falar uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você. A reunião é para essa. Se você botar aqui, numa outra audiência, com a população aqui, você prefere dar 200 milhões para um distrito industrial novo, sendo que tem outros distritos andando, que é reformar, ou você quer gastar 200 milhões nas Nações Unidas para acabar com a enchente? Nações Unidas, acho que não é 200 milhões, né? Não, mas não, mas 200 milhões ela aceita. Eu já ouvi já ouvi falar 1 bilhão. Ninguém... Já ouvi falar em 1 bilhão. Não, também já ouvi falar 1 bilhão, mas ela 200 milhões, ele faz os piscinões que reduz. Nas prioridades, eu tô vendo que essa conversa aqui não vai andar, porque não é que você chegar hoje na conversa onde fala, olha, um combate à enchente aí que dá um começo de 200 milhões para terminar a enchente e 200 milhões para botar na indústria industrial, não vai botar na indústria industrial. Mas depende, Paulo. Depende. Primeiro que isso é uma decisão prefeita e Câmara. Segundo que você criando um distrito industrial, você vai gerar emprego, você vai gerar imposto, você vai gerar renda para o município capaz de pegar esse dinheiro e custear depois, por exemplo, a gente. Claro, por favor, Kiara. Esse é o motivo dessa audiência, é isso mesmo. Boa tarde a todos. Eu queria até tirar uma dúvida, porque eu ouvi falar em Conselho do Patrimônio Imobiliário. No governo do Estado aqui, tem Coordenadoria de Patrimônio do Estado. E aí, dentro dessa coordenadoria, existe o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado, que aí existe aqui uma série de conselheiros que o compõem. É esse órgão? Laércio, isso, é esse órgão. Tá. Por que eu estou dizendo isso, Borgo? Porque nós precisamos conversar lá. Não adianta ficar conversando com a pessoa que é do CPP aqui, né? Eu acho que essa conversa é uma conversa de... grande. Né? Não é assim que a gente vai resolver. Oi. Eu mandei um e-mail para o Laércio ontem, né? Que eu consegui encontrar o e-mail dele. E hoje a minha funcionária acabou de falar que conseguiu falar por telefone para pedir que ele ou lhe respondesse o e-mail para saber o status disso, se está faltando alguma coisa, se não está, se vai para fazer o projeto de lei. Então, eu estou fazendo contato com ele desde ontem, eu consegui o contato do Laércio. E ter um regulamento de funcionamento desse conselho. Eu vou buscar aqui. Tomando por base o que acontece aqui na Câmara, né, é assim, enquanto na comissão, né, ou um vereador que solicitou alguma informação, não recebe a informação completa, fica aguardando. Se não, tem prazo para despacho. Tá certo? Eu imagino que eles tenham entendido lá que ainda há algo faltando. E vou chutar que é o plano diretor. Porque, por mais que diga que a lei do distrito, tal, plano diretor é a nossa lei maior. Se o plano diretor nosso não tiver alteração, colocando essa área como área para distrito, não está completo. Então, eu acredito que haja alguma dificuldade aí no entendimento desses requisitos que eles solicitaram na segunda vez que teve esse encaminhamento para cá. Se for isso, a gente vai entender o quê? Tem que alterar o plano diretor. Nós não vamos mais alterar o plano diretor de 2008, então é 2024 que nós vamos, né? Tá aqui discutindo o plano diretor, fiquei sabendo hoje que é 2024, né? Então, assim, só para a gente ter um norte do tempo que as coisas levam, sabe? Porque, assim, e outra coisa, vai ser distrito mesmo? Tem certeza? É isso mesmo? Aquela área tá... Não, porque assim, um anuncia, é o distrito, tal, ai, que bacana. Aí a gente vai olhar e fala assim, mas aqui vai ser distrito? Né? Aí a gente conversa assim, em grupos pequenos, lá nunca vai ser distrito. Todo mundo concorda que lá nunca vai ser distrito. Então, assim, a gente fica discutindo algumas coisas que... Ontem, Borgo, nós tivemos uma reunião aqui da Comissão de Indústria. Tá?
Eu vou abrir aqui uma situação que nós discutimos, bem parecida com a discussão que nós tivemos na outra semana, quando o vereador trouxe a empresa com uma proposta de instalar uma usina para resíduos, tratamento de resíduos. Para tratar o resíduo sólido. Então, assim, uma das possibilidades seria levar isso lá para aquela área, né? Lá para aquele lado de lá. A outra que nós discutimos ontem foi com relação à área da Astem, que, no meu ponto de vista, eu falei isso, por que tem que ser a Astem? A Endurbe poderia assumir esse serviço, é recurso entrando. Tem até caçamba. Então, assim, e a área é o município que vai ter que oferecer. Então, de repente, leva essas coisas para lá. Já que, no meu ponto de vista, aquela área não tem característica de distrito. A característica de distrito que a gente precisa, que é o distrito diferente dos que nós temos aqui, eu acho que é uma área, né? Como são os distritos que a gente conhece quando a gente passa nas rodovias e vê as margens com aquelas... eu acho que é esse o sonho, não é? Então, por isso que eu perguntei se naquele mapa, se a TV Câmara puder colocar a foto novamente. Vocês têm noção da área de 1 milhão, 2 milhões e poucos ali? Em que localidade? Porque aqui está passando, logo no lado direito, embaixo da tela, está passando o Distrito Industrial 3 e a rodovia, né? Conforme vai indo para o final da tela, para o canto esquerdo, vai chegando ali perto do CDP, o aterro da Endurbe. Esses 2 milhões e pouco de metros quadrados, qual localidade dessa área aqui? Ela é lendeira ao aterro. Coloca a foto, por favor, TV Câmara. Pode deixar a foto. Ela é encostada ali no aterro sanitário. Encostada no aterro. É aquela área de verde que tem um biquinho, dá para ver? Onde está o 6.6? Isso. Seria aquela área. Aquela área. Aquela área era verde, não é? Não era de mata? Tem uma parte que, né, do distrito que eu falei que... E aí, para entrar naquela área ali, entraria por onde? Ou pelo CDP. Ô, Borgo, entra pela Jaguaci como quem vai para o presídio ali, não é isso? Então são 17 quilômetros, pensa nisso. Então você teria... Como que vai não ficaria o trabalhador para lá? Distrito Industrial, não seria um prolongamento, por exemplo, do Distrito 3. Não. Teria que pegar a Rondon, ir lá na penitenciária, no aterro municipal, e entrar por ali? Isso. Existe uma estrada rural... Desculpa, essa área não é em Tibiriçá? Não, é mais para lá. Não, é mais... ali no aterro... Não, porque a divisa do Jaguaci é no Tibiriçá. O que eu tenho medo é o seguinte, aterro, se está contaminada essa área ou não, ou se vai contaminar a Jaguaci, que é uma das maiores indústrias que nós temos hoje. Ali, pelo que eles estão falando, ele já tem o aterro, porque no que você entra pela Jaguaci, em frente ali, você entra na penitenciária, onde era P1 e P2, você vai entrando, você tem a rotatória ali, do lado esquerdo você vai para o aterro, inclusive tem uma área de 50 mil metros quadrados ali, que é do CDP, né? E reto você tem a penitenciária. Se for ali, como estão dizendo, paralela ali do lado, encostado no aterro sanitário... Essa área mesmo, Borgo, essa área do lado do aterro. É brincadeira. E o acesso é via penitenciária, não tem outro acesso. Pode ser aberto um acesso pela Rondon, né? Mas por onde você vai abrir o acesso? Eu acho que tem estrada rural ali. Eu preciso tá. Isso. Na hora que você passa na portaria da Jaguaci, tem um rotatório da Jaguaci ali embaixo, onde fica a lagoa deles ali. Então, pelo que eu entendi, entraria pelo rotatório do outro lado. Isso. Só que ali, que eu saiba, ali é Tibiriçá. Não sei. Ali onde é o aterro, não. É até mais para cá do aterro, mas... Sinceramente, olha, é muito interessante essa audiência, porque eu tinha a imagem que era... Sim, o Distrito 3 não pega esse terreno? É lá em cima, que ali é a parte do IPA, aí, né? Quando construiu o Distrito 1, o Distrito 1 era longe. Quando construiu o Distrito 2 era longe. A cidade vai crescendo. O que hoje pode ser longe, ela está amanhã... Ô, Berriel,
É que você não está vivendo isso, mas pode tirar a imagem lá no Distrito 3, hoje, você não consegue arrumar o pessoal para trabalhar. Por quê? Porque é longe. O pessoal tem que pegar 2 ônibus, sair 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. É difícil, cara. Tem que pensar bem, porque é difícil. Então, ó, eu entendo isso. Então, teria que, depois de todo o trâmite processual com o Conselho do Patrimônio, teria que gastar muito mais de 200 milhões de reais naquela área do lado do aterro municipal e da penitenciária, sendo que o acesso para entrar seria através da rodovia. Eu acho interessante pelo seguinte... Borgo, por isso que eu estou falando, leva resíduo para lá, que lá é o canto do resíduo. Não, aí entendeu? sim, pode Tem ser. mais lógica. Mas pelo menos tire, então... A gente então, gosta das coisas arrumadinhas, né? Mas pelo menos... Não, por exemplo, para uma usina de tratamento de resíduos, seria interessante, para a Endurbe, para resíduos da construção civil, por exemplo, tudo bem. Agora, para distrito industrial, porque o que eu comecei falando aqui nessa audiência? Porto intermodal, aeroporto internacional, rodovia, hidrovia e tal. Mas eu estava, sinceramente, eu acreditava que era aquele perímetro ali que eles indicaram. Essa foto eu tirei do Jornal da Cidade. Foi isso que o governo do estado passou para o município passou para a imprensa passou para a gente, e eu tenho certeza que quem segue um pouquinho dessa questão está imaginando isso também. Mas pelo que a gente está vendo aqui, então, é tudo mentira, tudo história. Então, por isso que essa audiência é boa, né? Para a gente falar o que a gente pensa, não o que está sendo anunciado, porque de anúncio nós já vimos que, né, não se concretiza. E aí eu acho que há uma preocupação da SEDECON de realmente, a hora que apresenta lá como distrito industrial, né, que é só essa finalidade. Então, assim, que distrito é esse? Agora eu estou entendendo por que foi engavetado na gestão do Gazeta, porque acho que a hora que viram o que era, como que era, quanto que era, acho que falaram, bom, põe aqui. Ninguém está sonhando com essa área, não, para distrito industrial. Essa que é a verdade. Eu acho que tem que aproveitar o momento político. Aproveitar essa proximidade que a prefeita Suelen tem com o governador Tarcísio e ela fazer um lobby político para pegar essa área perto do Distrito 3, não é do Estado, ali do Distrito 3 até... sei lá, assegura essa área. Eu acho que qual o primeiro objetivo? Assegurar a posse da área. Perfeito, porque você vê Agudos tem resto é tudo conjecturas. A cidade é o dobro de Bauru. E eles têm muito mais áreas que a gente para oferecer. Então, Bauru é escasso as áreas. Então, acho que a gente não pode abrir mão de 2 milhões de metros quadrados. Não estava alinhado ao governo estadual. Então, sempre tinha uma... A questão não é abrir mão de área. Claro que não. Está ganhando, pega, abraça. A questão é o seguinte. Valudado, né? Primeiro, o que vai fazer com aquilo? E segundo, a gente tem que ter pé no chão. Borgo, você chegou a visitar lá o aterro sanitário? Sabe onde termina o aterro? E tem o leão ali de energia? Logo depois tem essa área. É essa área, só para você ter uma ideia de onde é. Logo acima ali, que lá na Endurbe, eu acho que na época de 2010, eles estavam até, quando foi para fazer... aumentar o aterro sanitário por mais uns anos, era essa área que eles estavam tentando naquela época. Então, o governo do estado já queria fazer essa transferência, essa doação, só para você ter uma ideia de que área que é ali, bem próxima mesmo. Eu ia muito lá, né? Eu estava na diretoria de limpeza pública, ia direto no aterro, mas já me situei aqui. Eu achava que seriam esses 6,5 milhões de metro quadrado, começando no Distrito 3 e indo até lá. Pelo que a gente está vendo aqui agora, não. É aquela área mesmo. Inclusive, ali tem uma área de 50 mil metros quadrados que chegou, acho que até entrar no projeto da Ernest Young e da Caixa, como possibilidade da parceria da Prefeitura com a usina de tratamento, que nós negamos aqui, né? Mas que seria naquela área de 50 mil metros quadrados. Então, provavelmente, está englobando, porque no aterro, hora que em frente às lagoas de Chorume, né? Tem o aterro, tem um monte, eu esqueci o nome, mas tem as lagoas na frente, assim, para o lado da penitenciária, tem aquela área de 50 mil metros quadrados, e lá na frente, onde ficavam os volumosos, os galhos,
também é toda aquela extensão. Ali seria aqueles 50 mil metros quadrados que poderia fazer um novo aterro. Mas pelo que eu estou entendendo, então é além dos 50 mil, mais 2 milhões de metros, mas naquela área. Agora, essa audiência é de uma importância tão grande, porque vamos receber esse projeto? Interessante. Agora, para quê? Para distrito, por exemplo, Paulo, agora eu volto no que você falou no início da conversa. Vai gastar 200 milhões nas nações ou lá no distrito? E eu, sinceramente, se fosse uma área do lado da estrada, que pudesse aproveitar aeroporto, hidrovia Tietê plana, tudo. Por quê? Porque você investe numa área dessa, você traz empresa, gera emprego, gera renda, gera imposto, põe dinheiro no caixa do município e aí sim pode fazer um projeto desse de drenagem a longo prazo, tá? Ou então, já foi anunciado, o governador Tarcísio já deixou claro, saiu na capa do Jornal da Cidade, que iria ajudar aqui nesse projeto de drenagem. Nós tivemos uma arrecadação acima do previsto nos últimos 2 anos de mais de 400 milhões de reais. É isso que eu venho cobrando aqui. Teve dinheiro, barbaridade que teve dinheiro no município nos últimos anos, nos últimos 2 anos, e nós não tivemos um projeto. Mas agora começa a encaixar um monte de peça, porque a área não tem mais 6,5 milhões, na verdade é 2, de 2 é 1 milhão de área útil, que fica do lado do aterro, que vai gastar mais de 200 milhões para pavimentar. Então, quer dizer, aí eu entendo, por exemplo, isso é suposição, estou imaginando, tá? Não estou afirmando. Mas eu imagino, por exemplo, por que ficou engavetado nos últimos 2 anos ali do Gazeta. Eu imagino, por exemplo, por que não estou aqui atribuindo a vocês, tá? Vocês estão técnicos. Mas por que os políticos, ou a prefeita, vai ser bem direto, por que já não foi atrás do governador para ter a doação desse terreno? Porque se fosse um filé, já teria ido atrás. Agora, a gente tem que deixar bem claro qual que é o interesse do município em relação a isso. Vai fazer alguma coisa ou não vai? Se não vai, põe uma pedra e vão parar de contar a história, vão partir para outra. Mesmo porque, no início dessa audiência, eu já comecei a audiência falando do debate em Rio Preto. O Raul perguntou para a prefeita, anunciar a presença do vereador Locadora, isso acaba passando, louca. Mas no debate em Rio Preto, não sei se você lembra, Kiara, que o Raul perguntou para a Suelen qual que era o projeto dela do Distrito Industrial 5. Ela falou que não adiantava fazer o Distrito 5 porque tinha que dar atenção aos outros distritos, para depois ir para o 5. Quer dizer, não fez o 5 e não deu atenção nos outros. Então não tem um projeto de desenvolvimento nem do 1, nem do 2, nem do 3, nem do 4, nem do 5, nem de nada. Então qual que é o projeto? E a gente vai ter que cobrar, porque ano que vem tem eleição. E a gente vai cobrar dos pré-candidatos. Qual que é o seu projeto para o Distrito 5? Então, estamos longe. Exatamente. 5, hein? Mas a verdade, por mais dura que seja, a gente tem que trabalhar com a verdade. Dá ou não dá? Prefeita, e aí? Qual que é a ideia dessa administração para aquela área? Vamos continuar, então, na doação daquela área? Para quê? Vai ser mesmo para distrito? Daí esse valor aí, a gente recebe, tem que cuidar, pega fogo, nós temos que cuidar, fica perto de um aterro sanitário que pega fogo, vai ter que cuidar. Eu tenho medo, vai ser que nem o horto, né? Tem que cuidar. Isso se não for ocupado, né? Não, mas se for ocupado, viu? Eu tenho minhas dúvidas com a Estela, mas se for ocupado é muito bom. Porque dá uma função social naquele horto. Mas desde que porque eu fui lá um dia no horto, olha, está fechado porque está em manutenção. Eu falei assim, era melhor isso aqui estar com moradia populacional. Certo? Como eu acho também que nós temos 2 aeroportos, se um deles estivesse ocupado, seria muito bom. Por quê? Porque dá um fim social nesses 2 aeroportos. Porque nós temos 2 aeroportos que não servem para nada. Certo? Só para... Eu, por mim, eu já me manifestei fazer barulho. Várias vezes, por mim, eu vendia aqui a área do Aeroclube e punhando dinheiro no caixa. Mas, enfim, a questão, por exemplo, do assentamento, de colocar um projeto habitacional, social lá, então, o que acontece? Teria que mudar a conversa aqui agora e trabalhar com uma área... Então, é isso aqui? Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Agora, como é que a gente trabalha para uma área, por exemplo, distrito industrial, tá? Aí, vamos supor que venha um dinheiro, que faça empréstimo, alguma coisa.
Aí chega lá e fala, não é mais distrito agora vai partir para aterro, por exemplo. Ó, não é mais aterro, agora vai partir para a área social de habitação. A gente tá mais... O município está mais perdido do que... Eu estava aqui anotando umas coisas, eu acabei tendo que sair porque o presidente me chamou para um outro assunto. Mas eu gostei da sugestão do Paulo. E eu também corroboro com o bloco dos que vê terra parada. É uma judiação mesmo, porque é muita gente sem terra, muita terra sem gente. Ainda mais usada de forma inadequada como essa, né? É quase que uma piada, né? A importância da audiência se dá justamente porque o conteúdo dela não é uma pauta efetiva. Então, você tem toda a razão, a curiosidade repousa aí. O desafio vai ser você sentar com a prefeita, né? Você não consegue fazer ela sentar para discutir assunto nenhum, para discutir. Se no outro já veio esse engodo de um jeito, que era de outro, e agora descobre que é de uma terceira forma ainda, imagina a gente conseguir fazer a prefeita Suelen Rosim sentar com os setores interessados, com o poder legislativo, para dizer quais as estruturas efetivas que serão construídas, porque eu não discordo totalmente da fala dela na campanha. Eu discordo parcialmente porque é falta de ambição, né? Então você tem que dizer, vou entrar, vou resolver os 4, porque é bom, porque gera emprego, porque gera renda, porque é bom para a cidade, e ainda vou atrás de um 5º. Agora, não foi atrás de um 5º... Não fez nenhum nem outro. Não fez nada. Então, continua os 4 precarizados e o 5º continua a ilação anunciada lá atrás, como mais uma obra de ficção. Como ontem, né? A gente debatendo a Lagoa da Quinta, a urbanização lá da Quinta Bela Olinda, os outros processos e projetos futuros, e aí fazendo aí um déjà vu de manifestações de governos anteriores sobre aquela área, seria para hoje você passar na Quinta e falar, poxa, estou no paraíso, está tudo certo, está tudo urbanizado, drenado, muitas casas, está tudo certo. E não está. E a Lagoa está lá, ainda perecendo e desabando. E a questão do distrito é a mesma coisa, vereador. Então, é importante a reunião, porque o tema dela ainda é mais uma obra de ficção científica, até que a sugestão do Paulo acabe se tornando realidade. Eu sou boa nisso, hein? Eu vou ser bem sincero, o objetivo que eu tinha com essa reunião já consegui, já cheguei onde... se alguém tiver mais alguma apresentação, está com a palavra os vereadores, mas para mim, eu acho que agora a palavra está com a prefeita para ver o que ela vai querer fazer com aquela área. Pelo menos, acho que foi desnudada a situação. A imagem que a cidade tinha era uma, a realidade é que em pouco tempo de reunião, em 1 hora de reunião, a gente já... Para mim, acho que está demonstrada a inviabilidade total. Então, quer dizer... Entendo que o município, a prefeita, ou um secretário, alguém tem... A prefeita, no caso, que é a dona da caneta, né? Mas pode, não necessariamente, precisa ela... Seria interessante, né? Mas para ela descer aqui na casa e falar isso aí, a gente sabe que ela não vai vir. Então, se a gente puder marcar uma outra reunião para ver qual que é o interesse do município em relação a essa área, porque, para mim, acho que já está muito claro. Por favor, Gui. Alguma alternativa de área para Distrito Industrial 5 fora essa? O município tem? Guilherme, presidente, eu gostaria de chamar aqui, eu não posso chamar, mas eu gostaria de chamar, já que eu conheci ele, o representante da CPFL aqui da diretoria, se realmente nessa região aí tem possibilidade de energia. Como é que estamos de energia elétrica? Se fizer um distrito lá, chega energia lá? Boa tarde, imagina. Boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo. Nobres vereadores, vereadoras, secretários. Bom, energia a gente leva aonde tiver necessidade. Ponto de atenção lá tem um linhão perto. Até grandes empresas ficam muito mais fáceis de se instalar onde há proximidade de linhões. Como temos aí, como até foi mencionado, agudos, né? Então, energia nós levamos. Isso... entrou com demanda, projeto, só um destaque, toda a infraestrutura de um distrito, né, até sendo planejado, é feito pelo município ou por um empreendedor. Então, aí depois a CPFL assume a manutenção, mas energia a gente leva.
Ó, metade do 4 está 100. Já de cara, já te falo isso. Vai ter bastante serviço para a CPFL em Bauru já, viu? Desculpa, não... Metade do Distrito Industrial 4 não tem energia. Não tem energia, nem baixa tensão. Tá, isso aí a gente tem que discutir. Não tem nada de infraestrutura. No metade do 4... Tem que ver até onde tem e o que vai ter que fazer para continuar. Esse custo Aliás, da CPFL... o papel da CPFL é importantíssimo, porque a gente tem que cobrir todos os distritos industriais com alta tensão. Ok. Né? Que sem alta tensão é uma ou outra indústria que acaba não usando alta tensão. Né? Então, o papel da CPFL é importantíssimo em todo esse processo. Aí. Existem particularidades, isso aí a gente pode tratar. Mas até hoje, para um empreendimento de baixa renda, onde a concessionária construía antes, não se constrói mais. Isso é uma resolução normativa, então a gente pode discutir no detalhe se tem algumas particularidades que dá para seguir. Mas isso a gente está precisando, estou à disposição. De quem que é o custo para fazer a expansão dessa rede elétrica? Hoje é do município ou empreendedor. Vamos pegar um exemplo aqui próximo nosso. Distrito Industrial, por exemplo. Quem que vai pagar? Garça acabou de fazer um distrito lá. A gente pegando daqui para Marília, do lado esquerdo, você vê um distrito enorme. Toda a infraestrutura lá do município. E aí, né, logicamente, vai chegando empresa. Chega uma empresa que precisa de uma carga maior, um exemplo, uma fundição, ele adequa a energia porque ele precisa. Aí ele vai ter um transformador exclusivo para ele, enfim, aí cada caso é um caso. Nesse caso do Distrito 4... Mas olha, sabe por quê? Eu mudei o transformador da minha empresa de lugar. Eu sempre falo isso porque eu vivi isso. Então, eu posso falar para você da minha experiência. Para puxar alta tensão, 30 metros, um poste, R$10 mil. Quer dizer, viabiliza para muita gente. Se é 200, 300 metros, já viabilizou o empreendimento. Né? Então, essa questão da alta tensão, ela é fundamental para a viabilidade Guilherme, da indústria Guilherme, se instalar. Guilherme, eu entendo dele, já fiz loteamento, eles não fazem a infraestrutura, eles só administram. Eu fiz um salão de cabeleireiro para 66 pessoas serem atendidas ao mesmo tempo na Nossa Senhora de Fátima. Eu paguei R$8 mil para expandir a rede por causa daquele monte de secador que teve. Na Nossa Senhora de Fátima, quadra 9. 5 mil de transformador e mais uma tarifa. Eles só cuidam... Você é baixa tensão, não é? Você é baixa tensão. Não, eu tive que botar um trifásico lá maior, né? Mas é baixa tensão, você não compra alta tensão. Não compra alta tensão. Mas eles só cuidam disso daí, certo? Eles só fazem a manutenção, eles não fazem isso daí do empreendedor. Se o empreendedor é a prefeitura que leva. No Distrito 4, se a prefeitura não fizer até lá, eles não vão cuidar. Então, mas Paulo, se não tiver infraestrutura de alta tensão e a pessoa precisa de um transformador, ele é grupo A, ele tem que bancar. Ele vai bancar. Mas eu estou bancando. Ô, Guilherme, eu sempre banquei. Inviabilizou. Ô, Guilherme, todos os imóveis, todas as construções na cidade, a gente banca. Empresa não tem ideia de quanto custa. Guilherme, ó, deixa eu te falar. Não, eu acabei de trocar o transformador da fibra, 200 pau. Então, assim, não é. O empresário vai ter que investir. É no negócio dele, infelizmente. É custo. Mas você acha que inviabiliza ou não? O que é melhor o distrito? Ter alta tensão? Guilherme, não é tudo que é dado. Você concorda? Entendeu? Por isso, o papel da CPFL é importante. Não, mas ele leva energia até lá. Internamente, não. Nenhuma empresa é assim. A CPFL vai ganhar em cima. Não, assim, só para complementar. Hoje, um dos setores mais regulados que tem exigentes é o da eletricidade, tá? É o setor elétrico. Quando, de uma concepção de um distrito novo, uma empresa nova, existe um chamado encargo de redistribuição. Isso é proporcional do que vai ser ligado. Sempre a ligação nova, o custo que o empresário vai ter, o município vai ter, vai ser bem menor. Agora, quando já está uma empresa constituída, vai ter uma alteração de carga, como lá da empresa do vereador, aí há um custo maior para o empreendedor, isso de forma regulada. Para o distrito, Berreal, com certeza vai ter alta tensão lá. Óbvio. Vai ter alta tensão. Porque senão quem vai pagar a infraestrutura é o empresário. Mas a CPFL fica quietinha,
Fica ali. Mas é isso que eu estou colocando. Se de alta tensão, quem vai pagar? Mas toda a infraestrutura da alta tensão, da rede, da iluminação, inicialmente vai ter que ser feito pelo empreendedor ou pelo distrito municipal. Por isso que tem que ter a boa vontade da CPFL junto. Porque senão inviabiliza muitas vezes. A Tilibra, foi dado um terreno para a Tilibra, depois do Distrito 4, do outro lado, onde era lote que foi invadido lá, naquela região lá, ocupado, desculpa. A Tilibra não tinha nenhuma estrutura de alta tensão, inviabilizou o empreendimento. A Tilibra falou, meu irmão, é isso que você tem para me oferecer? Valeu, um abraço, vou tocar minha vida. Ô, Guilherme. Então, inviabiliza. Deixa eu... É um detalhezinho, mas inviabilizou. Bom, ficou claro aqui a questão da infraestrutura? Por isso que a gente precisa da ajuda da CPFL, viu, irmão? Conte conosco. Tá? Porque eu sei que dinheiro a CPFL ganha, tem para investir. Dentro da regulação, e a gente está junto sempre. Tá. E aproveitar que o Leandro chegou aí, nesse estudo, Tati, aproveitar que entrou, né? Chegou já. Nesse estudo, por exemplo, nessa expectativa de 200 milhões, está incluído rede de água e esgoto ou não? Não. O Leandro, algum representante do DAI, existe alguma expectativa, algum cálculo, algum projeto, algum processo, existe alguma tratativa de estudo de viabilidade naquela área lá do distrito? Também nem vai... Então, só para deixar registrado na audiência... Também nem vai perder tempo em fazer o projeto, se não tem nem a posse, coisa assim, vai ser lá no Distrito 5, numa área que a gente nem tem ideia do que vai ser. Só para deixar registrado na audiência, o presidente do DAI está aqui na reunião, acabei de perguntar para ele se existe algum projeto, alguma tratativa, alguma expectativa, algo relacionado ao DAI e ao Distrito 5 para a instalação de galerias de água e de esgoto. Borgo, e o presidente está aqui, está falando que não. Borgo, só desculpa, não tem o projeto da drenagem do Distrito 2, que faz 35 anos que... O vereador. Que está pronto. Você imagina no Distrito 5. Eu sei, mas é só para a gente deixar registrado. Não, entendeu? Porque essa audiência aqui a gente vai ser utilizada no futuro. Então a gente tem que deixar para ninguém chegar depois no futuro... numa eleição, por exemplo, fala, não, nós vamos utilizar o Distrito 5. Não de má fé, não estou falando de má fé, não. Às vezes por não conhecer. Eu tinha uma visão completamente diferente. Eu estou enxergando uma outra situação aqui agora, nesse momento. Mas eu tinha uma visão, quer dizer, que seria uma possibilidade, mas não. Ô, Borgo, mas a gente vai continuar com o pedido da área ou a gente vai... Aí que é a questão. Eu entendo que quem tem que dar a primeira palavra em cima dessa realidade é a prefeita. O que vai fazer? Porque, veja bem, Borgo, era 6 mil, caiu para 2, que tem um útil. Não, era 6 milhões, caiu para 2, para um útil, era próximo da rodovia, na verdade não é, do lado do aterro. Tinha um projeto, na verdade não tem estudo do DAI, a CPFL, no caso, teria que ligar a energia, a estrutura, o município. Minha opinião é que a gente consiga pegar essa área, mantenha lá, como tudo em Bauru demora 20, 30 anos, lá no futuro, quando meus netos estiverem trabalhando, quem sabe ele pega uma área lá. Porque, pelo que eu estou vendo, não vai sair. Mas a gente tem que pegar essa área e deixar lá. Agora, pensar hoje é pensar nos distritos que nós temos hoje. Porque tem distrito 1, 2, 3 e 4. Todos os distritos, 1, 2, 3 e 4, não estou dizendo que é dessa ou da outra administração, existem problemas crônicos de água, energia, está aqui o Eduardo que não deixa mentir, saneamento básico, tem lugar no Distrito 3 que tem fossa ainda. Então, a gente precisa olhar agora
para esses 4 que nós temos e pedir essa área e deixar essa área reservada lá para um futuro aí. Eu esperar que a Suelen ou que alguém diga, olha, vamos fazer isso. Eu acreditei no Distrito 5, eu estou me sentindo um traído. Ô, marido traído, deixa eu falar uma coisa. Uma sugestão aí, vereador Borgo, frustrações à parte e traições de lado. Eu não quis usar essa questão, mas estou... Eu vou fazer uma sugestão para o Guilherme, que está presidindo a Comissão de Indústria. Você poderia, Guilherme, solicitar uma audiência com a chefe do Executivo pela Comissão de Indústria, aberto, naturalmente, aos vereadores que se interessarem, inclusive o vereador Borgo que chamou essa audiência, mas pela Comissão de Indústria, né, que é um tema peculiar, de uma comissão permanente importante dessa casa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que pode, inclusive, ser no gabinete da prefeita. Não é? Porque já que ela tem essa postura encastelada de não descer para conversar, que subamos, não é? Mas que se pense em cobrar mesmo o que será. Porque aí você pode incluir nessa pauta, também fica como sugestão, a infraestrutura e a manutenção de todos os distritos. Não é? Os 4 e a interrogação. O que será dos 5? O que será feito da área? Qual será essa efetivação aí a ser implementada pelo Executivo ou não? Eu acho que tem muita legitimidade a comissão, porque depois você vira porta-voz desse assunto aqui na Casa. Vereador Estela, a minha preocupação também é o esvaziamento de uma política pública voltada para a atração de indústrias na cidade. É porque a gente ainda não está sentindo isso, porque ainda tem lotes disponíveis nos distritos e muitos não saem por falta de infraestrutura. E a hora que essa infraestrutura estiver corrigida, vai bombar os distritos industriais. Vai bombar. E daí, a hora que ocupar todos os distritos industriais, não ter outra área pronta para dar continuidade, essa política vai se esvaziar. As empresas vão bater na cidade e a prefeitura vai falar assim, eu não tenho área, não tenho lote para te oferecer, não tenho nada. Ou você procura cidades vizinhas, ou você vai num distrito particular. Igual tem ali na Bauru Marília, na confluência da Bauru Marília com a Rondon, ou ali indo para Arealva, você entendeu? E se esvaziar uma política pública de atração de empresas. Esse é o meu medo. Porque a hora que a infraestrutura estiver nos distritos, vai bombar. O empresário, quando vem se instalar na região, quer se instalar em Bauru. Só vai na região porque falta de lote, Guilherme, infraestrutura. Posso dar uma sugestão? Pode? Eu acho que a gente, como Comissão de Indústria, a gente poderia fazer uma reunião para ver as áreas que nós temos que seriam áreas interessantes para a indústria, mesmo que não sejam áreas do município. Claro. Que, no meu ponto de vista, eu acho que é para o lado de Agudos que a gente tinha que pensar em área para distrito. Posso estar enganada, mas é a visão que eu tenho. Mas a gente precisaria fazer um estudo de onde seria o lugar ideal para expandir parque industrial. Eu acho que isso seria contribuir na discussão de política para a indústria. E eu acho que essa área, viu, Borgo, essa área que diz ser área para o Distrito 5, eu acho que a gente deve caminhar com essa solicitação, né? Ver o que é que falta para ser liberado lá, né? Vereadora, essa solicitação. E o distrito não precisa ser um distrito de indústria, pode ser a usina do lixo, pode ser a do serviço da Astem, pode ser outras coisas, porque continua sendo. Vamos falar o que é verdade? Uhum. Eu tenho total liberdade, porque eu defendo esse mega distrito faz anos, fiz vídeo, defendi e tal, mas vendo agora a realidade, vamos falar a verdade, vai. Só interessa a 1, 2, 3, 4 pessoas a conclusão desse distrito lá. São os proprietários de terras em volta desse lugar. Mas vamos pôr lixo lá. Então, gostei. Mas, e a gente tem que aproveitar também essa proximidade política da prefeita com o governador para as coisas se destravarem e as coisas caminharem na cidade. Agora depende da prefeita também assumir certos compromissos. Senhores, mais alguém para falar? Olha,
Foi uma das audiências, acho que mais importantes que eu já participei até hoje. Mais rápida e mais importante. Agradecendo, então, a presença do vereador Guilherme Berriel, vereador Eduardo Borgo, vereadora Estela Almagro, vereadora Chiara Ranieri, vereador Locadora, que estava conosco aqui. Mais algum vereador? Não. E a todos, é óbvio, todos os presentes, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos, dá por encerrar esta audiência pública às 15h35. Muito obrigado, fiquem com Deus.